Oiê, tudo bom com vocês? Hoje eu vim trazer uma receita maravilhosa de pão caseiro. Sim, é possível a gente fazer aquele pão caseiro com a casquinha crocante e aquele cheirinho maravilhoso que vai dominar a casa toda. Vamos lá? Então, a receita de pão, super simples. A gente só vai precisar de um recipiente e dos ingredientes. Não tem nada demais. Vai só farinha, água, fermento, sal e açúcar e um pouquinho de manteiga ou algum tipo de gordura. Então, vamos lá? Aqui nós temos a farinha, vai estar tudo descritinho abaixo, tá? As quantidades. Aqui a gente só vai misturar. A gente vai pegar o açúcar, o fermento biológico seco, o sal. A gente sempre evita jogar o sal direto no fermento, tá? Coloca de ladinho. Aqui a gente vai utilizar manteiga, mas você pode substituir por outra gordura, como banha, por exemplo. Aqui a gente tem a água. No meu caso aqui, a água tá em temperatura ambiente, tá? Mas não precisa aquecer nem nada, porque esse pão vai ser um pão de fermentação lenta. Ele ainda vai dormir na geladeira. Então eu sempre recomendo a gente faz de um dia para o outro. Normalmente eu já faço à noite para comer ele de tardezinha, tá bom? Pode adicionar toda, sem medo. Gente, esse primeiro processo a gente vai fazer com a colher mesmo, que é só para incorporar a massa, tá? Depois a gente vai sovar na mão. Quem tiver batedeira, pode fazer batedeira, mas aqui eu vou mostrar que o processo é super simples e você não precisa de nada além dos ingredientes para poder fazer esse pão em casa. Então, quando a massa começar a ficar mais difícil pra gente mexer com a colher, a gente vai levar pra bancada. Não precisa untar nem adicionar farinha. A gente primeiro vai trabalhar essa massa para poder desenvolver o glúten. Caso precise, a gente adiciona. Quando a gente usa farinha, quanto melhor a qualidade da farinha, mais ela precise talvez um pouco mais de líquido. Aí você pode acrescentar, agora acrescente bem pouco. Não se iluda, porque essa massa ainda vai ser sovada e você vai ver como ela muda a elasticidade. Aqui a gente está usando uma farinha normal, muito boa também, mas não é uma farinha puríssima, de alta qualidade. Então, essa, caso vocês tenham curiosidade, eu vou deixar lá na descrição a marca que eu usei, tá bom? Vamos lá? A gente vai jogar essa massa na bancada. Não polvilha a bancada, tá bom? Só caso a sua massa ficou muito pegajosa, mas primeiro vamos levar aqui para ver a textura da massa antes de acrescentar qualquer coisa. Aqui a gente vai juntar tudo e começar a sovar a massa. Gente, no início é uma meleca mesmo, tá? Mas tenha fé que vai dar certo. Inicialmente isso aqui é só misturar, não vou contar como sova, tá? Porque eu só tô juntando. Eu vou mostrar pra vocês como é o processo de sovar direitinho. Ó, eu quero que vocês vejam aqui que a princípio parece que tá uma massa seca, que vai precisar mais líquido. Gente, não. Primeiro a gente vai fazer a sova. Essa massa a gente vai sovar de 10 a 15 minutos, até desenvolver o ponto em véu. Eu vou mostrar pra vocês na hora que isso ocorrer, pra vocês saberem o que é ponto em véu, tá? Então, pessoal, ó, aqui a gente chegou ao ponto que a gente vai começar a sovar. A gente só fez agregar todos os ingredientes. Viu como a massa já modifica? Ó, então, ela tava aparentemente seca, agora ela tá úmida. E quanto mais a gente trabalhar essa massa na bancada, melhor ela vai ficar a textura, tá bom? Como é que sova? A gente sempre sova com a palma da mão. Não precisa rasgar a massa, tá? Abre a massa, fecha e vai fazendo esse ciclo. A gente vai fazer isso por 10 minutos. A sova serve para desenvolver o glúten. Ao contrário do bolo, quando a gente faz bolo, a gente não quer desenvolver esse glúten porque vai deixar a estrutura mais dura e tudo. No pão não. No pão a gente precisa desenvolver esse glúten para ter a textura do pão, né? Então vamos lá por 10 minutos. Pessoal, já se foi de 10 a 12 minutos aqui sovando, tá? Então, olha a textura da massa, como está completamente diferente, ó. É uma massa mais elástica, tá vendo? Aqui, vamos ver o ponto de véu da massa. Ponto de véu, quando a gente faz essa abertura aqui, ela não se rompe facilmente, tá vendo? Ficando, ó, lisinha do outro lado e um pouco transparente. Aqui significa que deu ok, que a gente sovou, desenvolveu o glúten bonitinho. Depois desses 10 minutos,
a gente vai simplesmente bolear aqui essa massa do pão. Ó como ela fica, uma massa extremamente maleável. A gente vai fazer uma bolinha aqui, tá vendo? Simples assim, e vamos deixar 10 minutinhos coberta com um paninho pra descansar e relaxar esse glúten, tá bom? Aí a gente vai fazer as dobras pra poder levar pra geladeira. Pronto, se passaram 10 minutos, agora a gente vai fazer a dobra da massa. É super simples. Não precisa de rolo, mas se você quiser utilizar o rolo, quero mostrar aqui o quão básico é, né? Mas se você quiser fazer um charme, usar um rolinho, fica à vontade, tá bom? Simplesmente a gente vai abrir essa massa aqui. Não precisa ser perfeito não, tá bom, gente? Mais ou menos um quadrado, mas que não vai ser um quadrado. Simples assim, tá vendo? Peraí que eu vou tirar a mão pra vocês verem direitinho. Aqui. Super simples. A gente vai pegar aqui o lado A, uma primeira parte, dobrar no meio. Lado B, dobrar no meio. Aí vem o lado C, dobrar no meio. E o lado D, dobrou no meio. Fizemos as dobras. A gente vai virar e vai fazer de novo a bolinha. A gente vai bolear aqui, ó. Simples assim. Prontinho, tá vendo? Pessoal, a gente vai colocar essa massa em um recipiente e cobrir com um plástico filme e levar pra geladeira de 8 a 11 horas, tá bom? Pra ela vai fazer essa fermentação na geladeira. Não estranhe, vocês vão ver como dá certo. Então, qual é a dica que eu dou? Quer fazer pão quentinho para outro dia? Já prepara a massa com um pouquinho de antecedência. Não tem problema se ela ultrapassar esse limite de 12, 18 horas da fermentação. Ela é de uma fermentação mais lenta mesmo, o pão dá certo do mesmo jeito. Vamos lá? Pessoal, aqui a gente tem a massa, né, como um passe de mágica. Essa ficou um pouco a mais de 12 horas na geladeira. Então, pra você ver, não tem problema, tá vendo? Ela desenvolve bastante, ó. Fica super fofa. E agora a gente vai modelar esses pãezinhos. Super importante falar de forno. O essencial do pão é o forno. Então, sempre pré-aquecido a temperatura máxima que você tem aí. No caso aqui, o forno, ele é 280. Então a gente liga ele a partir desse processo, porque para o forno aquecer e distribuir calor por igual, ele demora um tempo. Não é assim, 10 minutos e já tá bom, ele tá com a temperatura uniforme. Então, em média de 40 minutos de antecedência, você já liga para seu forno esquentar na temperatura máxima, ok? O segundo segredinho a gente vai contar quando estiver na assadeira. Vamos lá modelar esses pães? Um pouquinho de farinha na bancada. Não muito, só para não grudar mesmo, tá? A gente vai remover essa massa. Ó como ela desenvolve. Fica uma massa extremamente macia e não é pegajosa. Como eu disse, aqui é simples. Como eu tô aqui pra simplificar, não vou fazer muita coisa não vou abrir com rolo nem nada. Com a própria mão, a gente faz aquele mesmo processo de abrir a massa. A espessura de mais ou menos 2 dedos, tá? Não abrir muito fininha não. O que é que a gente vai fazer aqui agora? A gente vai pegar uma faca e demarcar. Tipo o jogo da velha. Então, se eu quero 9 pães, eu vou cortar aqui em 3 partes, tá vendo? Vou fazer 3 fileirinhas. E essas 3 eu vou dividir em 3. Ai, Joana, mas eu sou perfeccionista, eu quero pão perfeitinho, o que é que eu vou fazer? Balança. Você vai pegar, ver quanto é que rendeu a massa toda e dividir, tá bom? Como aqui a gente não vai se importar, vai sair uns maiorzinhos, uns menores, mas fica lindo do mesmo jeito. O importante é dar certo, não é mesmo? A gente vai separar agora e colocar aqui no cantinho, tá? É tudo muito simples, gente, tudo muito manual. Ó, a massa é uma massa que não gruda, tá certo? Você pode fazer ela gelada porque ela ainda vai fermentar. Aqui eu tirei exatamente da geladeira e esperei uns
5 a 10 minutinhos. E já vamos fazer aqui o pãozinho. Para separar por assadeira, a gente separa por tamanho. Os maiores vão na mesma assadeira e os menores vão na outra assadeira, tá? Só para facilitar mesmo. Vamos lá. Joana, o que a gente faz agora? Esses que tem a pontinha, deixa assim mesmo, não tem problema. A gente vai pegar o dedo, essa parte aqui do dedo, pressionar contra a bancada, tá bom? Isso aqui vai auxiliar para quando a gente trabalhar a massa não fique sambando na bancada. A gente vai fazer uma massagem. Esse pão é muito vaidoso, ele tem umas massagens sim. A gente vai fazer essa massagem aqui, puxar, fazer um rolinho. Toda vez que você for fazer o rolinho, não faz o rolo assim de qualquer jeito não, tá bom? É sempre puxando e apertando embaixo, puxando e apertando, pra ficar sempre juntinho. Porque lembra, massa é elástica, ela vai sair do lugar se você não fizer bem apertadinho. Ixi Maria, isso é meu pão? Não, pessoal, calma. Então, o rolinho vai ficar assim. E o que a gente vai fazer agora? A gente vira a parte lisa pra baixo e essa parte aqui que tem o restinho da massa, o feixe, fica pra cima. A gente vai fazer uma segunda massagem nesse pão, tá vendo? Pode fazer com rolo? Pode, só não abre muito fino pra não rasgar a massa, tá? E aqui eu acho tão mais prático, a gente vai fazer o mesmo movimento novamente, tá vendo? Sempre apertando. Aqui o nosso pãozinho. Para fazer o pão, é sempre bom essas assadeiras mais altas. Mas se não tiver, não tem problema. A gente vai ensinar um truquezinho, tá bom? O que é que vai na assadeira? Nada além de um pouco de farinha polvilhada aqui no fundo. Só isso aqui, certo? A gente vai dispor os pãezinhos. Lembra que o pão vai dobrar de tamanho e quando ele vai ao forno ele ainda vai crescer. Então não coloca muito junto e não coloca muita quantidade em uma assadeira só, senão ele vai grudar tudo. Vamos continuar fazendo os outros? Pronto, pessoal. Aqui a gente colocou, certo? Dê prioridade de colocar os maiores. Coloca tamanho mais ou menos similar. Por quê, né? Como eu disse, as pontas saem menores, a gente coloca em outra assadeira que aqui assa mais rápido. Aqui a gente vai cobrir com um paninho e deixar dobrar de tamanho. Por mais ou menos uns 40, uma hora. Eu gosto de acelerar o processo colocando em cima do forno que está pré-aquecido. Esse calor vai ajudar ao pão a chegar ao tamanho mais rápido. Gente, eu quero dar uma dica de assadeira aqui. Você consegue fazer nessas assadeiras pretas, agora ter cuidado porque ela queima mais fácil o fundo do pão. Você vê que essa daqui é mais rasinha. Se a gente colocasse pães grandes aqui, o pão iria, quando crescer, ia ficar um pouco pra fora, iria grudar, porque a gente vai forrar aqui com papel laminado, tá? Pra fazer aquele efeito estufa. Esse que é o segredo da casquinha, certo? Eu vou mostrar tudo direitinho mais pra frente pra vocês. Mas, ai, Joana, eu não tenho uma assadeira igual a sua. O que é que eu posso fazer? A gente pode improvisar. A gente faz nessa mais baixa, coloca o papel direitinho. E para o pão não grudar no papel laminado, a gente passa um pouco de óleo ou qualquer gordura no papel laminado. Eu gosto muito de óleo vegetal para não passar o sabor. Assadeira é improviso aqui, tá bom? Fica a critério. A única coisa que a gente vai precisar é vedar isso aqui com papel alumínio para criar aquele efeito estufa que o nosso forno convencional não tem. Para vocês verem, eu vou fazer nessa assadeira de pão, ou para alguns falam bolo inglês. Ó, sempre dando espaço. Aqui eu vou colocar os menorzinhos, tá vendo? Espaço quanto? Uns 3 a 4 dedos. E a gente vai deixar ali para crescer também. Então, pessoal, meu pão ficou mais ou menos uns de 40 a 60 minutos aqui até dobrar. Você vê que cresceu bastante. O que é que a gente vai fazer? Fazer agora a finalização, né, da decoração. O que é que a gente vai precisar? Uma peneirinha, farinha de trigo e uma gilete descartável. Não tem o gilete, como faz? Usa a ponta da faca que também serve. A gilete só é mais fácil de cortar. É pouquinho farinha, tá?
Quem não quiser não precisa colocar farinha não, mas eu gosto que dá aquele aspecto rústico no pão. Gente, só cuidado que quando você faz com a gilete, ela corta dos dois lados, viu? Pra você não cortar o dedo. Uma única passada. Lembrando, quanto mais profundo você fizer o corte, mais o pão vai ficar aberto. Então faz só uma passadinha mesmo que ele abre no forno. A gente vai usar o papel alumínio para fazer essa vedação. Aqui que tá o segredo da gente conseguir fazer o pão no forno tradicional de casa, tá bom? O que é que a gente vai fazer? A gente vai fazer uma estufa aqui, ó. Vedar bem. Fechar todos os lados, tá vendo? Por isso que é bom uma assadeira alta, porque aqui, ó, o pão vai crescer, não vai grudar no papel. Mas, como eu já tinha explicado, se você não tem uma assadeira tão alta quanto essa, tiver aquela outra, você vai pegar essa parte aqui, pincelar qualquer óleo só pra não grudar o pão, tá bom? Gente, importante, fecha bem. Vocês vão ver na hora que o pão estiver quase pronto, eu vou tirar e vai fazer aquele vapor, só cuidado pra não se queimar, tá bom? Aqui a gente fechou bem vedadinho e a gente vai levar pro forno. Ele vai ficar de 10 a 15 minutos no forno que a gente pré-aqueceu. Lembrando, muito importante, a gente já pré-aqueceu por uns 40 a 60 minutos esse forno para estar na temperatura que a gente quer. Então, 10 a 15 minutinhos com alumínio. Depois a gente vai tirar esse papel alumínio e vai ficar mais ou menos de 5 a 10 minutos até dourar. Esse processo é que faz a casca. Muita gente se perde porque deixa só com papel alumínio o tempo todo do processo. O que é que vai acontecer? Não vai criar casca, porque vai ter muita umidade e o pão não vai conseguir fazer aquela casquinha crocante, que é o que a gente quer. E se a gente botar direto sem o papel laminado, ele não vai fazer o vapor necessário que os fornos industriais de padaria faz. Tá bom? Vamos colocar para assar? Vamos ver? Então, pra que combinação melhor, né? Esse foi o resultado do nosso pão francês, super macio, cheio de alvéolos, super casquinha crocante, tá vendo? Eu vim aqui desmistificar que a gente não pode fazer pão em casa. Então vamos correr pra cozinha e testar? Espero que vocês gostem. Se gostar, deixe seu joinha e se inscreve no canal.